E agora você vai reparar que tem alguém perto de você que não tem Bíblia. Aí você vai lá perto dele, perto dela, se apresenta, usa a simpatia que Deus te deu, oferece a sua Bíblia ou o seu celular, abençoa o seu irmão, abençoa a sua irmã. Nós continuamos estudando Daniel versículo por versículo. Se você perdeu os outros 7 estudos, eles estão lá no aplicativo, dentro de mensagens. Todos os sermões, mensagens, estudos estão ali agrupados. Tem Apocalipse versículo por versículo, tem Vencendo a Batalha Espiritual, cultos de domingo. E aí você vai encontrar também Daniel versículo por versículo. E hoje nós estamos no capítulo 2, versos 13 a 23, refletindo sobre o tema a estratégia dos vencedores. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Livro de Daniel, capítulo 2, versos 13 a 23. Saiu, pois, o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Pois disse a Arioque, capitão do rei, Daniel disse a Arioque, capitão do rei, porque é o decreto do rei tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe designasse o prazo para que desse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. A gente recorda, na quarta-feira passada, o fato de que Nabucodonosor, tendo esquecido o sonho, tinha ordenado que todos os sábios da Babilônia fossem mortos, e isso incluía Daniel e seus amigos. Então agora Daniel tinha diante de si um problema. Você já teve que enfrentar um problema? Tenho certeza que sim. Alguns problemas são maiores, outros menores. Alguns nós enfrentamos há muito tempo, outros estamos enfrentando ainda. Mas é claro que todos passamos por problemas, por lutas, como disse a letra do hino que nós acabamos de cantar. Isso é comum a toda a humanidade. O que difere as pessoas é se elas vão vencer ou perder. Se elas vão ultrapassar os problemas, ou se os problemas as ultrapassarão. E aí, meus queridos, minhas queridas, vencer ou não, vencer ou perder, não é questão de sorte, é questão de estratégia. Por isso, essa noite queremos falar sobre a estratégia dos vencedores. A estratégia usada por Daniel. Quando Daniel se viu diante de um problema, aliás,
Não é, irmãos? Um problema de vida ou morte. Uma vez que uma espada pendia sobre a sua cabeça. Mas vencer, entenda isso, não é questão de sorte. Vencer é questão de estratégia. A palavra estratégia pode ser definida como um plano ou conjunto de ações para alcançar um objetivo. Realizar um sonho, escapar de uma dificuldade. Como é que eu vou chegar lá? Você precisa de um plano, você precisa de uma estratégia. Veja, por exemplo, um time de futebol. O técnico chama os seus atletas, mostra ali a prancheta e propõe uma maneira pela qual o jogo poderá ser vencido. Não é? Ou pense por um instante em um general reunido na sala de guerra com os seus comandantes e juntos ali os soldados planejam a estratégia. Como é que nós vamos derrotar o exército do inimigo? E nós passamos o ano inteiro de 2024 falando sobre o inimigo e sobre a batalha espiritual. Um advogado, quando aceita um caso, senta junto com o cliente e fala: vamos estudar aqui a estratégia para que nós possamos vencer a causa. Então é sempre assim. Para alcançar um objetivo, você vai precisar de uma estratégia. Nesta situação que estamos considerando, qual era o objetivo de Daniel? O objetivo. Qual era o alvo de Daniel? Escapar com vida, de preferência. Então ele precisava de uma estratégia. A morte de todos os sábios de Babilônia, incluindo Daniel, Ananias, Misael e Azarias, fora decretada pelo rei. Aquele rei era perturbado das ideias, não é? Ele era muito atribulado. O sujeito parecia uma criança mimada, que não podia ser contrariado. E vocês têm que adivinhar qual foi o sonho que eu sonhei, e se vocês não adivinharem, eu mato vocês. Esse era Nabucodonosor. E agora Daniel tinha de si esse grande desafio. Como ele enfrentou o desafio? É isso que nós vamos extrair hoje das páginas da Bíblia Sagrada. A estratégia de Daniel, porque funcionou com ele, vai funcionar com a gente. A estratégia dos vencedores. Vamos passo a passo com Daniel para saber como ele superou aquela grande dificuldade. Primeiro passo: trate bem todas as pessoas. Você pode precisar delas. Por favor, não me entendam mal. Eu não quero dizer para os irmãos que nós só devemos tratar as pessoas bem porque podemos precisar delas em algum momento. Não. Nós devemos tratar bem as pessoas porque nós devemos tratar bem as pessoas. Mas se você precisa de um incentivo a mais para tratar bem as pessoas, o incentivo é esse. Você pode precisar delas. Daniel foi procurado por Arioque. Não é isso que está escrito aqui na palavra do Senhor? Saiu, pois, o decreto para que Daniel e os seus companheiros fossem mortos. E Daniel teve que conversar com Arioque, capitão da guarda, lá no verso 14, que era o encarregado de executar a decisão de Nabucodonosor. Irmãos, provavelmente, Arioque não era o nome dele. É mais provável que Arioque fosse uma função. Assim como tinha copeiro, como tinha despenseiro, tinha o Arioque na corte de Nabucodonosor. Por que isso é provável? Porque a palavra Arioque significa chefe dos executores. Que mãe daria o nome desse para um filho? Não é? Nasceu o neném, que coisinha mais linda, vai se chamar chefe dos executores. Não.
Arioque era o verdugo, o carrasco. Era o nome que recebia aquele capitão da guarda responsável pelas execuções. E digo mais, você não gostaria de ser procurado por um arioque. Você volta do almoço, lá no seu local de trabalho, e diz: alguém procurou por mim enquanto eu estava fora. A secretária disse: olha, o arioque esteve aqui, ele está atrás de você. Você não ia ficar feliz com a notícia. Ele era o chefe dos executores. Quando o arioque batia na porta de alguém, a pessoa sabia que o caso era sério e a situação desfavorável. Mesmo assim, Daniel conversou com ele. E aquele homem, ao invés de simplesmente chegar com a espada e já matar Daniel e executá-lo, conversou, dialogou, explicou. Eu penso que se Arioque tratou Daniel tão bem, foi porque antes Daniel também havia sido respeitoso com ele. Ainda que Daniel fosse um judeu temente a Deus, e Arioque um idólatra pagão, eles viviam no mesmo palácio. Eles se esbarravam pelos corredores. E Daniel deve ter tratado aquele homem muito bem para ser igualmente tão bem tratado na sua questão. Esse é o primeiro passo de qualquer estratégia. É o passo antes do problema chegar. Você não começa a tratar as pessoas bem depois que o problema chega. Você faz isso antes. É uma estratégia preparatória. Trate bem as pessoas. Todas as pessoas. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nenhum de nós é autossuficiente. E aquelas pessoas que podem nos parecer as mais humildes, as que estão nos degraus mais baixos da escada social, são aquelas pessoas que nós podemos precisar numa situação de vida ou morte. Lembrando que para Deus não existe esse negócio de escada social. Deus não faz acepção de pessoas. Trate a pessoa de função mais humilde, como você trataria o rei da Babilônia. O que é que diz a palavra do Senhor? Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler juntos? Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. Eu quero falar isso para você com muito carinho. Seja gentil, seja educado, atencioso, respeitoso. Primeiro porque é a nossa obrigação como crentes. Mas também porque faz parte da estratégia dos vencedores. Segundo passo, mantenha a calma, seja educado, pergunte e escute as respostas. Você percebeu que Daniel não começou a sua interação com o Arioque com um ponto de exclamação, e sim com um ponto de interrogação. A Bíblia fala que Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse: por que é o decreto do rei tão urgente? Eu não sei como está escrito na sua versão. Na minha Bíblia está assim: por que o decreto do rei é tão urgente? Outras Bíblias falam: por que o decreto do rei é tão severo? Então Daniel fez perguntas. Ele buscou se informar. E ele escutou a resposta. Tem gente que não sabe ouvir. Tem gente que só sabe falar. E esses são derrotados, porque quanto mais inteligente uma pessoa é, mais ela ouve. A gente pode pensar que é o contrário.
Ah, ele é tão inteligente que ele não precisa ouvir ninguém. Se ele não ouve ninguém, ele é um idiota. Você precisa ouvir, escutar e falar direito com as pessoas. Eu gosto dessa dupla de palavras que aparece no texto bíblico. A Bíblia fala que Daniel falou com o Arioque avisada e prudentemente. Meu irmão, se você vai conversar com um Arioque, se você vai conversar com um chefe dos executores, é bom você falar avisada e prudentemente. Mas então eu fui para outras traduções da Bíblia. A tradução que eu uso chama-se Rano, Revista e Atualizada na Nova Ortografia. Mas eu fui para outras traduções da Bíblia. E quando você quer se aprofundar em um versículo, esse é um recurso precioso. Hoje a Bíblia no celular tem várias versões. Então você compara aquele versinho com as diferentes traduções e às vezes fica mais claro. Por exemplo, na King James, diz que Daniel falou com conselho e sabedoria. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz que Daniel falou com muito jeito e cuidado. A mensagem diz que Daniel falou sabiamente. A Bíblia de Jerusalém fala que Daniel disse palavras prudentes e sábias. E a Bíblia Viva fala que Daniel falou com muita sabedoria. Qual dessas traduções você gostou mais? Cada um vai ser mais atraído por uma versão, e é assim mesmo. Eu gostei daquela ali, com muito jeito e cuidado. Então aquele menino, embora fosse tão jovem, ele foi conversar sobre um assunto sério. A Bíblia diz que ele foi falar com muito jeito e cuidado. Maridos, parecia até que ele era casado. Não é? E sabia que, olha, eu tenho que falar com muito jeito e cuidado. Olha para mim, presta atenção, olha aqui. As encrencas que você se mete, quase nunca são pelo que você diz, quase sempre são pela maneira como você diz. Então você só vai vencer se você aprender a falar com muito jeito e cuidado. Peça sabedoria a Deus. Aí eu vou ter que abrir um parêntese para lembrar de Tiago, falando que a língua é como um rastilho de pólvora, que o homem consegue domar os animais selvagens, conduzir os navios, mas dominar a língua, ô tarefa difícil. E a gente passa a vida nessa tarefa. E é assim mesmo. A gente tem que aprender a falar, olha, mantenha calma. Seja educado. Faça perguntas, não pressuponha que você já sabe. E quando fizer perguntas, escute. Há pessoas que não sabem escutar. Pergunte a uma pessoa da sua confiança, marido, mulher, um colega, e fale assim, eu sou um bom ouvinte? Uma dica, se você interrompe uma pessoa quando ela está falando, você não é um bom ouvinte. Deus te deu 2 orelhas e só uma língua. Ele devia estar querendo dizer alguma coisa com isso. A estratégia dos vencedores inclui manter a calma, ser educado, perguntar e escutar as respostas. Quanto mais inteligente é uma pessoa, mais ela escuta. Eu vou citar novamente Tiago. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Terceiro passo. Acredite que Deus tem a solução para o seu problema. Daniel sabia o que o rei tinha sonhado? Daniel tinha uma saída para aquela dificuldade? Não. Mas Daniel foi lá no rei pedir um prazo. Se apresentou perante Nabucodonosor e falou, rei, se o senhor matar todos os sábios da Babilônia, o senhor vai ficar sem saber qual foi o sonho. Mas se o senhor me der um prazo, eu garanto que eu vou desvendar esse mistério. Daniel não estava querendo só ganhar tempo, adiar o inevitável. Quando Daniel disse para o rei
me dê um prazo, que eu vou lhe dar a resposta, ele agiu movido pela fé. É como se Daniel falasse para o rei, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Eu não posso, mas eu sei quem pode. Às vezes, nós estamos numa situação terrível. Não sabemos o que fazer. Certa oportunidade, o rei Josafá foi atacado por um exército muito grande. Ele reuniu Judá lá no templo e ele disse na frente de todo mundo: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Daniel não sabia o que fazer. Daniel não tinha solução. Ele não sabia o que o rei tinha sonhado e ele não sabia como saber. Mas Daniel colocou os olhos em Deus. Qual é o nome disso, irmãos? Fé. Você precisa usar a fé que Deus te deu. Pastor Marcelo, a minha fé é muito pequena. Só vai aumentar se você usar, varão. Use a fé que Deus te deu, mas use, creia. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Quando você não tem fé, você se entrega ao desespero. É muito diferente a gente agir com fé e a gente agir no afobamento. E quase sempre nos afobamos. É uma estratégia de Satanás, nos apavorar, nos deixar em pânico. Na hora de uma tempestade, preste atenção nisso, lembre-se disso. Na hora de uma tempestade, a coisa mais perigosa que um marinheiro pode fazer é entrar em pânico. Se o temporal vem e o marinheiro se apavora, o barco vira. Mas se o marinheiro mantém a calma, executa os procedimentos, ele tem grandes chances de sobreviver. O diabo quer apavorar você. Ele quer dizer para você que não tem solução, que não tem jeito. Ele quer encurralar você para que você saia apavorado, em pânico, fazendo bobagem, agindo sem pensar. Não, filho, não, filha. Pise no freio e olhe para Deus. Senhor, eu não tenho como encontrar solução. Eu não tenho a cura para essa doença. Eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida. Eu não sei como eu vou resgatar esse meu filho. Mas o Senhor sabe. E eu confio no Senhor. Foi o que Daniel fez ali diante do rei. Ele pediu um prazo, porque ele acreditava que Deus poderia lhe dar a solução. Se você quiser, anote isso. É uma boa dica. Nenhuma situação é desesperadora enquanto você não se desesperar. Agora, se você se desesperar, aí você vai entrar em pânico e você vai fazer uma bobagem. E ao invés de resolver o problema, você vai aumentá-lo. Você precisa confiar em Deus. Lembra daquele versinho dos Salmos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Daniel respirou fundo, acalmou o coração e disse: Rei, me dá um prazo que a gente vai resolver essa parada. Quarto passo, importantíssimo. Ore e mobilize um exército de oração. Daniel era sabido. Ele tinha conhecimento de que a oração é a chave. É o instrumento, é a arma, é o veículo. Só tem uma coisa mais importante do que orar: continuar orando. Porque quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Então Daniel disse: esse negócio só vai resolver com oração. Aí Daniel foi para o joelho, foi buscar a face do Senhor. Quantas vezes você já fez isso e Deus te honrou? Amém? A situação era grave, você não sabia o que fazer, você foi para o joelho, colocou o seu rosto no pó, clamou a Deus
e Deus foi misericordioso com você e livrou você daquela situação terrível. Então Daniel fez a mesma coisa, só que Daniel era tão inteligente, tão sábio, que ele pensou, não basta eu orar, eu tenho que mobilizar outras pessoas para orar também. Ele foi atrás de quem? De Daniel, de Misael, de Ananias e de Azarias, que também corriam perigo, porque estavam debaixo da mesma condenação do rei, e disse, pessoal, eu vou orar, mas vocês precisam orar também. É uma dica preciosa. Quando você está diante de um problema, de uma dificuldade, de uma luta, mobilize guerreiros de oração. A palavra do Senhor nos fala que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí você tem que começar a se cercar de justos. Procure homens de Deus. Procure mulheres de Deus. E mobilize em favor da sua causa. Há algumas lutas que a gente pode compartilhar abertamente. Outras lutas, a gente tem que escolher com quem a gente vai compartilhar. Mas é sempre bom compartilhar com alguém. Talvez você não possa compartilhar com todo mundo, mas você pode compartilhar com uma pessoa. Deus vai te orientar, Deus vai te mostrar. Busque aquele homem de oração, aquela mulher de oração, aquele crente sábio, aquele amigo, aquele colega, aquela pessoa que você sabe que ama você, mas mobilize um exército de oração. Sabe quem fazia isso? O apóstolo Paulo. Paulo é um exemplo de uma vida vitoriosa. Por quê? Não apenas porque ele orava, mas porque ele estava sempre pedindo a pessoas que orassem por ele. Vejam, em Romanos capítulo 15, verso 30, ele está escrevendo para os crentes de Roma e fala, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Duas coisas me chamam a atenção nessa passagem. A primeira é que nós temos ali a Trindade inteira. Paulo está dizendo que ele pede pelo Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, pelo amor do Espírito, Deus Espírito Santo, nas vossas orações a Deus, Deus Pai. Então vejam como a oração é importante, envolve toda a Trindade. E Paulo está dizendo, vocês têm que lutar comigo em oração. Vocês têm que lutar por mim em oração. Amados, oração não é passeio, oração é luta, oração é batalha. Oração é quando você agoniza diante de Deus. Quando Jesus orou no Getsêmani, gotas de sangue escorriam pelo seu rosto. Oração não é alguma coisa que você faça, se der bem, se não, amém. Não! Paulo está dizendo, oração é luta, é batalha. O grande reformador Martinho Lutero dizia o seguinte, a oração é o suor da alma. É luta, é trabalho. Houve um pregador muito famoso no século XVIII, Charles Spurgeon. Até hoje ele é considerado o príncipe dos pregadores. E quando o Spurgeon pregava, Deus agia. Deus agia. E o templo ficava cheio. Sempre havia conversões. E as pessoas ficavam maravilhadas a maneira como Deus usava Charles Spurgeon. Mas ele não era apenas um grande pregador, era um homem de oração. E sabido, porque ele construiu lá o templo, o Tabernáculo Metropolitano de Londres, e quando ele chegava no púlpito para pregar, embaixo do púlpito, no outro andar, lá no porão, no outro andar, exatamente embaixo do púlpito, ele colocava homens e mulheres de oração. Ele falava assim, olha, hoje Deus me deu uma palavra, aí eu quero abençoar vidas, então me sustentem em oração. Ele estava lá em cima orando, e embaixo as pessoas de joelhos intercedendo. E dizem os livros de história que quando
Charles Spurgeon estava pregando e às vezes ele sentia assim uma indiferença no auditório, ou uma oposição do inimigo, ele sentia um clima espiritual ruim, que a palavra não estava chegando nos corações, ele batia com o pé no assoalho. Aí o pessoal lá de baixo entendia, opa, tem que orar mais. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Qual era o segredo de Paulo? Qual era o segredo de Spurgeon? Qual era o segredo de Daniel? Eles não apenas oravam, mas pediam para alguém orar. Faça isso. Faça isso. O Deus de Daniel é o mesmo Deus seu, Ele quer te dar a vitória, amém? Mas você tem que usar a estratégia certa. Eu quero repetir, vencer não é questão de sorte, é questão de estratégia. A gente tem que usar a estratégia correta, como fez Daniel. Quinto passo, para terminar, lembre-se de dar toda a glória a Deus. Ao vencer o desafio que tinha diante de si, Daniel louvou a Deus e lhe deu todo o crédito. Aliás, o texto que nós lemos se encerra com uma oração de louvor e exaltação a Deus. Antes de falar com Nabucodonosor, Daniel falou com Deus, agradecendo pela vitória. E isso é fundamental, porque se você passa por uma crise, se você passa por uma luta, e no final dela, você não se tornou mais próximo de Deus, irmão, você não venceu. Você perdeu. E a coisa mais terrível da vida nem é perder, é se perder. Às vezes você pode perder uma batalha ou outra, mas quando você se perde, é terrível. O Velho Testamento conta a história de alguns reis que se perderam. Homens que começaram bem, mas terminaram mal. O rei Saul, o rei Uzias, o rei Asa, o rei Joás, para citar alguns. Foram reis que começaram bem, mas terminaram mal. Eles se perderam. E amados, eles não se perderam na hora do perigo. Eles se perderam na hora da fartura, da abundância, da vitória. Deus deu a vitória para eles. Eles se acharam, esqueceram de Deus, se perderam. É mais fácil a gente se perder no brilho da vitória do que na escuridão da luta. Lembrem disso. Daniel não se perdeu, amém? Daniel começou bem e terminou bem. Por quê? Porque quando Daniel teve a revelação do sonho, ele estava dormindo, Deus falou com ele, disse exatamente o sonho de Nabucodonosor, deu a interpretação. Daniel não ficou pensando assim, eu sou o cara. Daniel disse, Senhor, tu és tremendo. Vamos ler juntos o que Daniel falou? É o próximo slide. É tão bonito, Daniel 2, de 20 a 22. Vamos declarar junto com Daniel. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém. Glória a Deus. Que linda declaração de Daniel. Igreja, vamos vencer como Daniel venceu. Vamos usar a estratégia de Daniel, tratando bem as pessoas, falando e escutando, mobilizando intercessores, tendo fé e dando glória a Deus. E que o Senhor assim
conduza você, meu irmão, minha irmã, ao alto do pódio, rompendo a fita, chegando no destino que Ele tem sonhado para a sua vida. Deus te abençoe e faça de você um vencedor.